E aí pessoal, vamos dar continuidade aqui com a nossa aula. Agora a gente tem que pegar esses sprites que a gente separou e começar a colocar no nosso projeto. Então eu vou pegar esses chãos aqui que eu separei, vou estar recortando ele aqui no Fireworks. Tá? Então aqui qualquer programa, software de edição, aí vocês podem fazer esse trabalho de recorte aqui. Vamos pegar aqui. Vamos estar criando aí a parte do chão. Né? Então, aqui. Salvar ele aqui. Deixa eu usar camada de B. Não, BG não, colocar de ground. Né? Posso arrastar, colocar e centralizar ele aqui. Tá? Pegar a parte da grama ali agora. Que é essa aqui. Então nós temos aí a parte do chão, né, que ele pode se repetir, continuar, e temos aqui a parte da nossa grama. Então o personagem vai pisar, né? Já da mesma valor, tem 360. Aí. Deixa na mesma posição aqui. Ó, a gente já tem aí o que seria o início, né, de um layout, de um cenário. Então, a partir do momento que a gente vai adicionando os objetos, a gente já vai dando forma aí ao nosso jogo. Eu posso selecionar todos aqui, clonar, segurando o Ctrl e meio que emendando no cenário. Aí vocês podem ir desenhando o cenário de vocês aí da maneira que vocês quiserem. Vou deixar mais ou menos aqui. Essas partições aqui do layout, né, você tem que tomar cuidado para não ficar muito exposta. Tipo, aqui quase não dá para perceber, mas se você aproximar bem você percebe alguns encaixes ali, né? Você tem que sempre tomar cuidado com isso. Digamos, o que vai aparecer pro cara é o que fica dentro dessa linha pontilhada. Então você pode ter um layout gigante que vai, por exemplo, até aqui, mas o que vai aparecer em primeira instância, ou seja, dentro desse quadrado, é o que está na linha pontilhada. Repare que eu deixei um espaço em branco aqui embaixo, ó, ele fica aqui. Então, para não acontecer isso, a gente pode deixar mais ou menos aqui, para ter uma folga ali, né, nesse espaço. Então já temos aí o nosso primeiro barranco. Vou clonar ele aqui novamente. E aí? Beleza. Então, galera, vamos trabalhar um pouco com layers. Vamos chamar essa nossa layer aqui de principal, que é onde vai ficar o personagem, onde vai ficar o chão, etc. E vamos criar uma outra layer aqui, ó. Clico com o botão direito e posso adicionar uma layer. A top ele vai adicionar em cima dessa que eu acabei de criar e bottom vai adicionar embaixo. Como eu quero uma layer de fundo, a gente vai colocar o nosso fundo. Eu vou pegar essa segunda opção aqui, ó. Clicando duas vezes ou apertando a tecla F2 eu renomeio o meu fundo, vou chamar de BG, que significa background. Eu vou importar o nosso fundo lá que eu tinha separado na outra pasta. E aqui. Que é aquele fundo que a gente pegou no Google. Vou jogar ele mais ou menos aqui. E vou puxar. Repare que ele não está aparecendo lá atrás pelo seguinte.
Aqui na nossa layer principal, como ela está em cima do fundo, ela está escondendo a nossa fundo. Porque ela tá branca aqui, ó, o fundo dela. Então, para que ela fique transparente, tem que setar essa opção aqui, ó, transparente, vocês marcam sim. E olha lá, nosso fundo já começa a aparecer. Então, eu vou deixar ele mais ou menos aqui, até a linha do pontilhado. Deixa eu puxar um pouco aqui. E ó, a gente já tem aí um pequeno cenário já de jogo, tá? Podemos colocar nosso personagem. O personagem vai ser um pouco diferente, galera, porque a gente tem que trabalhar com as animações dele, né? Então, nesse caso aqui, como a gente já pegou o Sprite Sheet pronto, a gente vai ter que remover o fundo. Então, vamos usar a ferramenta de recorte aqui, que é a varinha mágica. Vamos clicar na seleção. No tipo de Edge, você tem que deixar hardware, porque se eu colocar anti-alias, ele vai fazer tipo como eu posso dizer, um esfumaciamento na imagem, ele vai acabar cortando alguns pixels. Você pode ver que a seleção ela está entrando aqui para dentro do desenho, né? Ou seja, toda essa parte aqui de fora ela vai cortar. Então, para que não aconteça isso no Photoshop ou no Fireworks, você marca essa opção aqui. Tá? Ele vai cortar justamente por fora. Vou apertar um delete aqui e pronto, saiu o fundo. Primeiro movimento que a gente vai pegar, que é do movimento dela parada ou esperando, tá? Então, para a gente fazer a nossa animação, eu vou recortar essa faixa de movimento aqui. No Fireworks tem um negócio muito legal, que é nas layers, que é chamado States, né? Que são os estados que tem na animação. No Photoshop também tem. Se você procurar aí como fazer GIF no Photoshop, você vai encontrar facilmente aí vários tutoriais na internet. Então vamos separar essas camadas agora, né? Posso vir aqui e recortar a segunda. Ó, só estou dando Ctrl X, Ctrl V e Ctrl D para tirar a seleção. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl V. Fazendo isso em todas as animações, os sprites. Aqui. Pronto, a gente já tem cada elemento recortado tamanho diferente. Tem uma ferramentinha no Construct, uma opção que você importa um frame strip, ou seja, eu jogo tudo isso aqui numa vez e ele divide automaticamente. Só que tem alguns casos, galera, que, por exemplo, vamos ver aqui, por exemplo, quando ela está atacando, você pode ver que esse quadro que ela está esticando a perna, então se a gente for ver aqui, é maior do que, por exemplo, o primeiro quadro aqui que ela está correndo. Então, se a gente for importar da forma automática, ele pode cortar isso daí e vai bugar a animação. Então, ou melhor se fazer manualmente. Tem uns programinhas aí na internet que você seleciona e recorta, mas dá o mesmo trabalho praticamente, porque você tem que ficar alinhando e testando. Então é melhor você ir fazendo manualmente ali, para você pegando o ponto de referência do objeto, né? Por exemplo, quando um está em cima do outro, por exemplo, eu me localizo, pego um ponto de referência. Por exemplo, esse laço na cabeça dela, né? Então eu vou deixar uma imagem aqui, daí na terceira eu vou me basear novamente pelo laço e assim vai. A gente vai fazer aqui na prática agora, peguei a primeira imagem. Joguei aqui, vou tirar o fundo. Vou vir aqui em Layers na opção State. Vou duplicar essa minha layer aqui, vou marcar a opção no fim, ele vai repetir. Ó. Então se eu, por exemplo, mover isso daqui para o lado, olha o que acontece. Se eu dar um play na minha animação, tá, ele já interpreta ali como se fosse uma animação mesmo, um GIF, né? Para quem já fez GIF aí já vai sacar melhor como é que funciona. Então, o movimento 2, deixa eu duplicar aqui novamente. Eu recortei ele lá, agora eu vou colar aqui, ó. Repara que não muda muita coisa, é só algum movimento ali, né? Mas ele já dá aquela ideia do movimento, que é o que a gente precisa. Então, para o 2, vamos tentar centralizar aqui, pegar um ponto de referência, pegar no laço aqui. Então,
Ó, aqui repare que ela tá um pouco para cima, então sempre tento centralizar com a animação anterior. O sapato tá aqui, vou deixar ela aqui. Agora tá certo. Então vou recortar, vou apagar a antiga e vou colar aqui por cima. Então, deixa eu ver aqui, acho que tá muito pra cima. Aí, agora tá bom. Claro que ela não fica fazendo aquele zigue-zague, né? Pegar a imagem 3, fazer a mesma coisa. Vocês podem ir acompanhando aí como é que eu vou fazer. Depois vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor. Lembrando que a gente está fazendo uma animação, né? Pegando os sprites e fazendo uma animação. Pode ver aqui, por exemplo, que está cortando aqui, né? Depois a gente vai resolver. Por isso que eu gosto de fazer no Fireworks. Tem uma opção simples ali que você aperta um botão e já resolve todos aqui. Você precisa só se basear num centro ali, né? Num ponto de referência. E olha lá, galera, já colocamos todas. Essa última aqui que ficou um pouco desproporcional. Deixa eu puxar uma régua aqui. Ó, nossa, aí ó, deu certinho. Consegui puxar exatamente assim. Vou dar um play aqui para ver como é que tá. Então a gente já tem aí a animação do nosso personagem. Que é ela parada, ou digamos, acabou de receber um ataque, está em modo de combate, e ela já fica nessa posição aí, tá? Para a gente resolver esse problema aqui que ele está escapando, a gente vai ter uma opção aqui chamada Fit Canvas, que ele vai cortar exatamente na área ali que está. Ou seja, ele vai pegar um ponto de referência, que é isso daqui, para cada imagem que ele vai cortar na totalidade que a imagem está usando. Repare que essa imagem, ó, ela vem até, digamos, aqui. Ela não usa aqui. Mas tem alguma outra animação que está usando essa área aqui. Ó, por exemplo, essa daqui. Entende? Então, é por isso que eu gosto já de usar, fazer as animações frame a frame sem importar automático, porque daí a gente já corrige esses bugs aí que tem quando você baixa um Smartsheet. Né? Então, para exportar é fácil, né? No programa aqui, no File Export, vou dar um Ctrl Shift R ali, exportar em PNG, tá? Então, nosso personagem parado, vamos chamar de id 1, 2, 5, 6 e 8, né? Beleza, tenho já as 8 partes da minha animação de como o personagem parar. Vamos adicionar a primeira só para vocês verem. Lembrando que eu posso arrastar ou adicionar tudo. Clicando duas vezes aqui no sprite, é a mesma coisa. Já tenho o personagem aqui. Vamos colocar ele do tipo plataforma. E vamos ver o que acontece.
Lembrando que eu estava selecionado no fundo do ABG, ó. Se eu clicar no personagem, ele vai ver aqui na layer que eu tô. Então ele não deve ficar no fundo, ele deve ficar na layer principal. Tá? Como eu não tenho nenhum sólido aqui, esse personagem vai cair, ó. Caiu e vazou. Eu tenho várias opções, várias formas de fazer parte do jogo. Uma é eu vim aqui adicionar sólido para cada um desses objetos aqui. Tá? O que, digamos assim, se o game for muito grande em questão de fases, pode dar algum lag, né, algum tipo de deixar um pouco lento, enfim, porque vai ter vários comportamentos e behaviors. Ou eu posso simplesmente vir aqui fazer um sprite de referência, por exemplo, para uma cor bem chamativa, tipo um rosa, e adicionar nesse rosa sólido. Lembrando que vamos mudar só a layer, tem que estar com essa aqui selecionada. Em vez de eu adicionar pro barranco sólido, eu faço assim, tipo um risco, né? Nessa parte rosa aqui, e ele vai ser o sólido, né? Então, digamos, o personagem, ó, daqui para baixo ele não vai cair. E você pode ocultar esse objeto aqui, vamos chamar ele de sólido. Você pode vir aqui, ó, Initial Visibility, ou seja, é visível quando ele iniciar o layout, você deixa invisível. Ele vai estar lá, vai se comportar como um sólido, mas para quem está jogando não vai ver ele, tá? Então, por exemplo, aqui você pode ver que até o personagem cai para os lados só. Você pode duplicar isso aqui segurando o Ctrl e fazer tipo, uma espécie de uma parede aqui, né, para o personagem não cair pro canto também. Então é forma de você economizar recursos e deixar o teu jogo, digamos, mais rápido em questão de desempenho. Lembrando que aqui tem a questão do ponto de colisão, ele tenta fazer aqui um automático ali, mas nunca dá certo. Né? Lembrando que quanto mais pontos de colisão você colocar, mais lento fica o projeto. Para colocar um ponto de colisão, você dá 2 cliques, ou botão direito, Add Point. Tá? Para animação, a gente não vai usar, digamos, esse personagem aqui como plataforma, né? Então, para a parte da animação, a gente não tem necessidade de contornar, digamos aqui, assim, o nosso personagem. A gente pode deixar ele quadrado, assim mesmo, que já serve, beleza? Vamos ver aqui. Tem o meu personagem. Para mim fazer as outras animações, como é que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques aqui. Vão abrir 3 janelas aqui. Essa que você importa e define os pontos de colisão, o ponto de origem. A segunda janela tem aqui Animation Frames, que é o que a gente vai usar para fazer a animação. E a terceira é o que a gente vê as animações e renomeia, ver como é que está ficando. Então sempre que vocês adicionaram um sprite aqui, ele vai vir com uma animação chamada Default. Tá? Então como tem o zero aqui, a gente pode clicar em Frame, vir aqui e adicionar o segundo. Vamos pegar a pasta aqui só para vocês verem. Adicionei o segundo. Vai ficar aqui com os pontos de colisão novamente. Eu vou deixar eles de propósito, depois eu vou ensinar como arrumar de uma vez só. Posso adicionar o terceiro, ou tem a opção aqui, por exemplo, Import Frames, que eu já importo todos de uma vez. Então, a partir do terceiro até o oitavo. Ó. Vou dar um abrir aqui, e ó, primeiro, segundo, terceiro, tá? Já está todos os meus frames selecionados. Foi do 0 ao 7, tem 8. Lembrando que esses aqui tem alguns que não estão seguindo o padrão de colisão. Para me arrumar isso daqui, eu posso clicar aqui com o direito e selecionar a opção Apply to Role Animations. Todas essas animações do default vão receber essa configuração de colisão. Então vocês vejam que agora não está nenhuma desconfigurada. Digamos que essa esteja assim e essa daqui esteja desse jeito. Né? Vai dar pau na hora de animar. Então você pega uma comum e dá uma Play Role Animation. A Play to All Animations, ele vai pegar além da default, se você tiver mais animações aqui, ele vai fazer em todas. Então a primeira opção ele pega só a configuração para essa primeira animação. Clicando aqui com o botão direito dando Preview, você já vê o personagem se animando. Repare que ele fez a animação e parou. Por quê? Porque você tem que clicar aqui em Default e ele vai abrir as propriedades dessa animação. Então aqui vocês vão marcar em loop
a opção Yes, ó, tem um caixinho aqui. Ou seja, depois que ele terminar essa animação, ele vai repetir ela novamente. Então ele vai ficar em loop infinito. Podemos aumentar a velocidade da animação também, vou colocar em 12. Tá vendo? A opção ping-pong, o que seria isso? Por exemplo, como a animação ela vai do 0 ao 7, então ela faz o seguinte, vai 1, 2, 3. Quando ela chega no 7, ela retorna para a opção 0. A ping-pong é assim, ela chegou no 7, em vez de ela retornar para a opção 0, ela retorna para o 6, 5, 4. Então ele vai e volta, assim, digamos. Vou ativar aqui para vocês darem uma olhada. Olha, ele faz o reverso da animação. Foi e voltou, tá vendo? Eu não vou querer essa opção aqui, vou tirar ela. Em alguns casos é útil isso daí, mas não nesse caso. E vamos ver como é que está lá. Olha lá, os personagens já tá com a animação, digamos, inicial quando ele está parado. Agora a gente tem que fazer a animação quando ele está correndo, quando está pulando, e a gente tem que configurar isso na programação. Ou seja, eu vou verificar quando meu personagem está parado, eu vou falar, ó, faça animação parado. Vou verificar, o personagem está correndo, então faça a animação do personagem correndo. Entendeu? Praticamente isso que a gente vai fazer agora. Então vamos dar uma olhada aqui. Tem esses sprites aqui. Eu vou fazer o exemplo que eu falei do frame strip. O que seria o frame strip? Tem alguns sprites que vocês podem importar e ele tenta identificar automático. Por exemplo, vamos colocar aqui esse daqui. Eu vou tentar importar todos de uma vez só. Então isso daqui vamos renomear, aperta F2 ou 2 cliques, coloca parado. Vou adicionar uma nova animação, botão direito, Add Animation. Vou chamar isso daqui de correndo, tá? Cliquei aqui, ele vai zerar para mim os quadros. E se eu vim aqui e clicar, ó, tem a opção Import Sprite Strip, né? Então vim aqui, deixa eu ver, salvei Frame Strip. E ele vai me pedir quantas linhas tem na horizontal e quantas linhas tem na vertical. Então eu simplesmente vou vir aqui e vou contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 frames na horizontal. Isso daqui seria colunas e linhas, né? Então tem 8 e aqui como só tem uma, na vertical vou colocar uma. Digamos que tivesse uma animação assim, onde continuasse aqui embaixo ela correndo, eu teria que colocar 8 e 2. Mas como só tem um, então a gente vai colocar aqui na horizontal 8 e aqui 1. E ó, ele tenta ali importar para você já automático. Então você não precisa ficar fazendo manualmente. Tem algumas animações que ele não consegue fazer isso por causa que, digamos, quando um dos frames é maior do que o outro, enfim, pode dar algum tipo de pau. Então eu fiz essa aqui manualmente para a gente aprender como faz na opção 1 a 1 e também tem essa opção aqui que é do frame strip. Vamos colocar aqui 12, mandar ele fazer um loop ali para a gente ver o que acontece. E, ó, e tem lá nosso personagem correndo. Repare que ela tá, se vocês forem analisar bem a animação, ela tá correndo, mas tá dando tipo um soco para frente, tá vendo? Vai e volta, vai e volta. Isso aí acontece por causa do problema de ponto de referência. Ou seja, quando eu estava fazendo isso aqui 1 a 1, eu me baseei pelo laço dela. Então vocês reparem que o laço dela fica quase no mesmo lugar e o que move é o resto. Então, para um objeto se comportar igual nas todas as animações, tem que ter um ponto de referência. Então, para a gente arrumar isso daqui, a gente pode colocar aqui nessa opção aqui, ó, setar um ponto de origem da imagem e marcar um ponto em comum. Digamos, aqui ele vem por padrão no meio da figura. Vamos colocar bem aqui, mais ou menos entre os dois braços. Vamos ver aqui. Eu quero ver na hora de virar o personagem, senão vai ficar muito ruim. Mas daí a gente dá uma olhada. Vamos ver como é que ficou a animação.
Ó, já melhorou, não ficou aquela coisa vai e volta, vai e volta. Já deu uma melhorada, né? Então, tá aí nosso personagem correndo. Lembrando que a animação, ela pega a primeira que está aqui em cima. Então ela vai executar a primeira animação parada. Se for ver aqui, ó, a gente tem que programar ainda para ela fazer a animação correndo. Mas se já tiver com a animação correndo por cima, ela já vai fazer ali. Vamos só ver como é que está aqui. Ó. Nosso personagem já está saindo correndo. Né? A próxima coisa que a gente vai fazer agora é partir para a parte de programação. Mas antes eu quero fazer aquilo lá que eu expliquei, que a gente nunca deixa a nossa animação com behavior, né, digamos, de plataforma. A gente sempre faz tipo, uma caixa assim, né, para evitar bugs. E essa caixa vai ser o nosso personagem. Então vamos fazer quase do mesmo tamanho aqui. Digamos que esse daqui é o nosso personagem principal. Então vamos colocar o behavior tipo plataforma. Vamos remover aqui na e olha, é a nossa caixa que vai se movimentar. E esse daqui vai ser só animação. Então vamos chamar aqui de animação personagem. E esse daqui vai ser o nosso personagem. Tá? Eu vou pôr um behavior aqui para ela chamado pin. O que é pin? É aqueles negócios de grudar lembrete na parede, sabe? Então praticamente já dá a ideia para que serve, né? Ela gruda. Então ela se une a um objeto. Digamos, ela fica aqui. Se um objeto vai para a direita, ele vai junto. Se um objeto vai para a esquerda, ele vai junto. Então ele fixa no objeto que você determinar. Para mim fazer isso, eu tenho que ir na folha de programação. A minha folha de programação, galera, cada layout, se vocês clicarem aqui, digamos, layout, eu estou trabalhando aqui. Então, digamos que essa daqui é a fase 1. Ela tem uma folha de eventos que a gente chama, que é essa daqui que já criou por padrão. Então, se vocês clicarem aqui no layout, vocês podem ver qual que é o nome do layout e qual event sheet ela está usando. Ela está usando a fase 1. Tá? Então, você sempre tem que estar atento a isso. Cliquei aqui 2 vezes, vai estar em branco. E aqui é a parte da programação, né? Ou seja, toda a tua lógica do jogo você vai controlar aqui nesse espaço, né, do construct. Vamos ver alguma coisa bem básica, só para a gente iniciar e depois a gente vai fazendo as animações de pulo, de movimento, enfim. Então você pode clicar 2 vezes aqui, é igual clicar no palco ou clicar na opção adicionar evento. E ele vai adicionar um evento com as coisas que você já tem. Por exemplo, se eu clicar aqui na minha animação personagem, ele vai me dar vários comportamentos aqui de ângulo, de animação, aparência, colisões, variáveis e MISC. Isso daqui, digamos que são as opções padrões. Tá? Algumas opções, por exemplo, o PIN, que ele adicionou, ele só vai aparecer aqui se o teu objeto tiver um behavior. Por exemplo, se o objeto tem um behavior de PIN, então ele vai aparecer, quando eu for explorar esse objeto, vai aparecer o PIN para mim. Por exemplo, o meu personagem ele tem um behavior de plataforma, então quando eu for ver as opções de programação, ele vai ter a opção de plataforma. Se não tiver, ele não vai aparecer assim aqui. Então é assim que funciona praticamente. E tem as opções de sistema, né, que são independentes dos meus objetos, que também a gente vai usar. Por exemplo, eu posso colocar aqui System e tem uma opção aqui chamada quando iniciar o layout, né, On Start Layout. Ou seja, quando iniciou o layout. O que é iniciar o layout? É isso aqui, ó. Iniciou o layout. Tá? O que eu quero que ele faça? Então, olha como é simples de fazer a programação no Construct. Você tem que usar um pouco mais da lógica. Quando iniciar meu layout, eu vou adicionar uma ação. Eu quero que a animação do meu personagem pin to object, ou seja, eu quero que ele grude em um objeto. Qual objeto é esse? No meu personagem. Então a animação do meu personagem vai grudar no meu personagem. Qual modo? Eu quero posição e ângulo, ou seja, eu quero para onde o meu personagem for, a minha animação siga aí.
tá? Então eu posso adicionar ele aqui mais ou menos aqui. Vou selecionar aqui. Olha lá. Para onde o meu personagem vai, a minha animação vai junto, tá? Lembrando que depois eu posso deixar invisível aquele quadrado verde, né, e não vai dar a impressão que é a animação que está se movendo ali. Fazer outra coisa aqui. Por exemplo, eu posso fazer eventos de teclado. Então você pode ver, mas quando eu vou para um lado, o personagem vai, mas quando eu vou para a esquerda ele não vira, né? Então você tem que fazer programação também. Se você for fazer um evento de teclado, você vai ter que adicionar no teu palco um objeto de teclado. Então você vem aqui em Keyboard, e agora o Keyboard ele vai aparecer aqui para você usar. Lembrando que não tinha isso daqui porque você não tinha adicionado objeto. Então é sempre assim, galera. Você vai usar um objeto, adiciona um objeto e você pode explorar as possibilidades que eles te dão aqui na programação. Então vamos vir aqui no Keyboard. Eu vou usar essa opção aqui, ó, On Key Pressed, ou seja, quando uma tecla for pressionada. Que tecla é essa? Eu vou fazer a opção quando o personagem ir para a esquerda, ele virar para a esquerda. Então no meu jogo eu posso usar a seta do teclado, eu posso configurar ali no A, S, D, W. Então vou colocar aqui, quando eu apertar setinha para a esquerda, dou um OK. O que vai acontecer? Eu vou pegar o meu personagem. Não, vou pegar a minha animação do meu personagem. E daí tem uma opção aqui chamada Mirrored, que vem de espelho, né? Ou seja, ele vai inverter essa imagem. Se ela está, digamos, revertida para a direita, ele vai inverter novamente para a esquerda. Vamos dar uma olhada como é que funciona, que vocês vão entender melhor. Estou indo para a direita, agora eu vou para a esquerda. Tá vendo? Ele mudou a posição ali já do meu personagem. Agora eu tenho que fazer a opção contrária, né? Então, se foi para a esquerda, ele deu mirrored. Se eu for para a direita, lembrando aqui, galera, eu só copiei e colei, ó. Copiei e colei, para não precisar fazer de volta. Mas vamos fazer aqui para vocês gravarem. Então, eu vou adicionar um evento. Quando o teclado On Key Pressed for para a direita, nós vamos adicionar a animação mirrored e agora not mirrored, ou seja, ele vai voltar ao normal. Tá? Então tá aí, já fez alguma animação, está indo para a esquerda e para a direita. Vamos fazer agora a parte da animação. Então a animação vai funcionar assim. A gente chamou aquela animação lá de correndo, né? Ela tá aqui. Eu tenho que verificar se o meu personagem está parado ou está correndo. Então a gente vai clicar aqui em adicionar um evento chamado personagem. E a gente tem aqui uma opção chamada OnMoved, ou seja, o meu personagem se moveu? Se moveu. O que eu vou fazer? Vou adicionar uma ação para animação, Set Animation, e aqui eu vou escrever exatamente o nome que eu coloquei lá na minha animação. Então eu coloquei correndo e correndo. Aqui tem a opção de você selecionar do começo ou do frame que ela parou. Né? Nesse caso aqui eu vou colocar do começo. Então quando a plataforma verde estiver se movendo, ela vai correr. Tá vendo? Só que eu parei, o que aconteceu? Ela continuou correndo. Por quê? Porque eu não programei isso na minha folha de estilos. Então o que eu vou fazer? O personagem tem uma opção chamada OnStoppage. O que vai acontecer? Quando ela parar, eu quero que ela faça a animação parada. Estou correndo, parei. E ó. Bacana, né? Então a gente já tem aí duas animações, que ela correndo e ela parada esperando. Vamos tirar esse quadrado, tirar não, deixar invisível aqui na hora que começar para a gente ter uma ideia mais legal. Então já tem um protótipo aí de jogo.
Claro, ó, tem alguns bugs quando ela pula e volta, ela não pula e continua segurando o botão, dá alguns bugs. Você tem que ir corrigindo, a gente vai corrigindo isso de acordo com as aulas. Né? Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês antes de encerrar esse vídeo. Como é que eu faço, por exemplo, para ela seguir a tela, né? Repara que quando eu encosto aqui, a minha tela não continua. Então tem um behavior aqui chamado scroll to. Você clica no personagem, que é o que está andando. Vamos adicionar esse behavior aqui, ó, scroll to. O que vai fazer nisso daí? Ele vai seguir o meu personagem. Ó. Ou seja, para onde ele for, minha tela vai junto. Tá vendo? Inclusive ele centralizou aqui no meu palco no personagem. Vamos baixar um pouco esse daqui. Deixa eu ver onde é que acaba isso aqui. Pelo menos aqui. Aí tá melhor, né? Uma outra coisa que eu vou ensinar para vocês aqui, galera, interessante, é o Parallax. Vocês já viram aqueles jogos que você se move e o cenário de fundo vai se movendo devagar? Por exemplo, as nuvens, a montanha. Aqui ele está parado ali, né? Quem está se movendo é o personagem, na verdade. Mas se vocês forem explorar aqui na opção da Layer BG, ó, que está no fundo, tem aqui o Parallax. Experimente trocar isso daqui para vocês verem o que acontece. Por exemplo, se eu colocar 55, né? O que vai acontecer? No momento que eu for andando, meu cenário atrás vai mexendo também. Ele não fica mais parado. Então ele vai acompanhando já o personagem. Ele dá uma distância. Vamos colocar um número menor aqui para a gente ver. Olha, agora demora mais para acabar, tá vendo? Mas ele está se mexendo ali. Então é isso, galera. Nessa aula deu pra gente ver algumas animações, como é que eu importo as animações, como é que eu coloco. Na próxima aula a gente vai ver algumas coisas sobre inimigos, vidas. Vamos colocar alguns sons, né? Eu baixei aqui em alguma pasta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou mostrar pra vocês. Alguns voice packs que a gente vai colocar quando a menininha for atacar, por exemplo, né? Então, então a gente vai fazer praticamente a interação com o som, fazer inimigo, etc. Vai fazer poderes, a gente vai continuando aí o nosso projetinho no decorrer do tempo. Então dúvidas vocês deixam no comentário. Já estou quase sem voz de falar aqui, né? Você pode perceber que a minha voz está um pouco rouca. Mas é isso aí, galera. Obrigado pela atenção e até a próxima.